Abra para mim Josué 1. Nós vamos ler Josué 1, de 1 a 9. Abriram? Vamos ler. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. E aí Josué recebe uma incumbência, uma responsabilidade muito grande, que é conduzir o povo, né? E Deus vem falando para ele assim: olha, você precisa ter força, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Ah, legal. Mas ele é Deus, né? E eu, como eu faço? Né? Hoje, como que é a vida cristã nos dias de hoje? Extremamente bombardeada nos seus valores. Nós somos bombardeados o dia inteiro. É um cristianismo, digamos assim, diluído, né? Onde a essência está sendo diluído. Mas a palavra fala aqui, olha, medita neste livro de dia e de noite. Não cesse de falar. Lembra quando você se converteu? Como que foi? Como que você chegou no Evangelho? Eu, particularmente, se não fosse o Evangelho, eu já tinha descido para uns 14 palmos. Foi Cristo. Foi o amor incondicional dele que me resgatou, né? E eu até falava com o Lucas trabalha comigo na empresa, e a gente estava conversando esses dias, como a gente recebe ataque do inferno. Esses dias, um amigo meu faleceu, a questão de pouco tempo atrás, e somos compadres, né? Fui padrinho de casamento dele, 45 anos, ele teve infarto fulminante, e para mim foi difícil, muito difícil. Confesso que eu baqueei, né? Mas a gente tem que ser forte. A gente tem que ser forte. E quando foi essa semana, na quarta-feira, a esposa dele passou lá na empresa, a gente estava conversando,
foi difícil porque relembra tudo, né? Eu confesso que chegou a noite, o coração começou a dar umas palpitações. Não falei nada para Simone para ela não se preocupar, porque aquilo mexeu comigo demais. Fiquei mal, comecei a ter uma crise, né? E eu, pelo menos eu fiz um teste aí de 6 sintomas, eu tenho 5 da depressão. Olha, cadeira o negócio. Então comecei a ter crise meio de ansiedade, pânico, essas coisas. Falei não, orei, acalmou. No dia seguinte, né, e a gente estava trabalhando normal, tudo. No sábado estava conversando com o Lucas. Eu falando com o Lucas, me vinha aquele ataque me vindo no coração, me vindo. E eu falei, eu já estava passando mal já. E aí eu lembrei, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E comecei a falar para o Lucas da minha experiência no cristianismo. Comecei a falar de Jesus. Quando eu fui ver, eu tinha 3,10 de altura por 1,20 de largura. Aquilo sumiu porque a gente identifica que é um ataque. E eu comecei a falar da palavra de Deus, comecei a contar do testemunho, dos milagres que Deus fez na minha vida, das curas que eu tive instantânea, que foram 2, uma delas aqui na frente no púlpito, e comecei a falar com ele. E aí lembrei do texto de Josué: não cesse de falar, não pare de falar, né? E o Espírito começou a falar comigo algumas coisas, e eu lembrei que é a palavra que faz a diferença na nossa vida no momento de adversidade. É na palavra que a nossa fé ela é fundamentada. É em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É a convicção que nós temos em Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, que nós temos certeza e garantia da vida eterna. É essa convicção que Jesus proporciona para nós. Ah, você se livrou da depressão? Não, deixa ela aí. Quem sabe ela não muda. Ela vai embora logo, logo. É de fé em fé, é de glória em glória. E hoje, como eu dizia, minha mãe me deu uma grande lição. 72 anos, com a dor que ela estava sentindo, eu estou com 46, talvez eu estava berrando também, né? Mas terminou, voltou pro trabalho, com uma mão isolada, um braço isolado, e com o outro fazendo. E no reino de Deus não é diferente, né? Eu separei alguns versículos aqui, que particularmente é o que para mim marcou a semana, para mim, em tudo que a gente passou, né? Uma das coisas que nós devemos entender muito bem no cristianismo é que nós temos que ter comunhão direta com Deus. Direta com Deus. Jeremias 29:13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Você vai encontrar o Senhor, você vai encontrar o Senhor quando você buscá-lo de todo o vosso coração. Traduzindo por uma linguagem que a gente entenda, quando você está torcendo para o teu time contra o adversário lá, talvez uma das rivalidades do estado de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, é uma das maiores rivalidades que tem. E seu time está naquela situação no segundo tempo, pênalti a favor do teu time. Ah, poxa, foi fazer pênalti tudo justo agora. Ah, vamos ganhar de 1-0. É assim que você comemora? Eu tenho certeza que não. Quando você descobre o amor da sua vida, aí é mais fácil. Aí é mais fácil, né? Olha, não, ela mora aqui, Sorocaba, depois da Penha. Não é assim. Não, é logo ali. Suzano aqui, ó, passou do lado da delegacia de Itaquera aqui, pertinho. Porque você está com o coração naquilo. Quando
para a mulher e para o casal, está grávida. Não vê a hora daquela coisinha pequenininha deixar você com olheira. Você não vê a hora, você coloca o melhor das suas emoções nisso. E para a gente entender, é esse tipo de que a gente tem que ter: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração. Você coloca o seu melhor ali. Quando vem a adversidade, você busca a Deus como? No momento de aflição, você coloca o seu ser naquilo ali. No momento que você vai orar, que você está aflito, você não começa orando: ó Deus de Sadraque, de Mesaque, Abdenego, ó Deus que... Não. Eu não sei se no céu tem como que chama? Um murinho lá, os anjos ficam olhando assim: vai, filho, desembucha, vamos para o que interessa, vai. Não, seja direto. A palavra de Deus diz: quando você quiser orar a Deus, entra no teu quarto em secreto, fala com Deus em secreto, e Deus te recompensará no meio da congregação. Deus quer intimidade com você. Deus quer ter um tempo de intimidade com você. Ele quer falar com você. E essa convicção que nós temos, que vocês têm, é assim que tem que ser. É momento do quarto, momento a sós com Deus. Hoje eu estava me preparando um pouco à tarde aqui. Aí a gente tem 2 cachorrinhos lá em casa, né? E eu estava na sala, só preparando alguns textos ali para reforçar. E aí a minha esposa pegava a bolinha. Cachorrinho. Falei: amor, né? Obrigado. Aí daqui a pouco, os incomodados que se mudem, né? Fui pro quarto e Deus falou comigo no quarto. Fui no lugar certo, né? E o cachorro não foi lá encher as paciências. Salmo 119, 11. Davi teve uma experiência muito boa. Porque às vezes a gente fica falando assim: olha, se Deus, joga todas as decisões que você tem que tomar para Deus, ou joga toda a culpa no diabo. Não que ele não seja culpado, mas Davi tomou uma decisão maravilhosa: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma decisão de quem que foi? De Davi, devido às suas experiências com Deus. E é isso que Deus quer: a um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus te ama imensamente, e Ele quer ter esse tempo de que você o busque, de relacionamento com Ele. É esse tempo que Ele quer que você tenha essa intimidade. É o momento do quarto. No quarto pode ser um lugar de guerra. No quarto é um lugar de oração. Não é somente um lugar para dormir, mas no quarto, ali no silêncio do seu quarto, é onde Deus também quer falar com você. No conhecimento da palavra. Vamos fazer um teste, legal? Quantas curtidas você deu, como minha filha fala, né? Pai, não se tem mais Facebook, né? É Instagram. Quantos likes, né, esses negócios, esses positivinhos aí. Quantos você curtiu essa semana? Quantas coisas você, né? Ali respondeu: oh, que legal, isso aqui, deu sua opinião lá. Quantos versículos bíblicos você decorou essa semana? Quantas passagens bíblicas você leu essa semana? Você lembra que a gente está aqui por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida, e a tivéssemos vida em abundância.
Homens e mulheres de Deus morreram, suas famílias foram dizimadas, para que hoje eu e você nós tivéssemos acesso a essa palavra. E eu tenho preguiça de ler a Bíblia nos dias de hoje. Mas sou cristão, hein? Deus, conta comigo, tamo junto. É pesado, queridos. É pesado. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia, Jesus diz: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês farão obras maiores do que as que eu faço. E tem um outro texto que fala: se vocês estiverem em mim e eu em vocês, tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai, vô-lo será concedido. Ah, mas a gente está falando de Jesus. E você é quem? Irmão de quem? E filho de quem? Ah, mas é muito difícil nos dias de hoje. Sim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe aquela promoção que você tanto espera? Que você estuda, que você batalha, que você briga, que você guerreia, que você quer ela com unhas e dentes? E ela vem. Por que ela veio? Você foi determinado. Você se preparou. Você buscou, você fez acontecer. E você acha como que acontece no reino de Deus? É tudo facinho também? Você acha que tudo que Jesus passou, sofreu, foi fácil para ele? Ah, mas ele era o filho de Deus. E você é filho de quem? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então nós temos que ter esse entendimento, queridos, que nós somos filhos do Rei. Somos irmãos de Jesus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Eu vou contar algo para vocês. Há anos atrás, bastante, quando eu cheguei na Comunidade da Graça, eu não conhecia nada. Eu vim de uma igreja tradicional e eu tinha dificuldade de entender muita coisa. Eu vim de uma igreja tradicional, chegamos numa igreja que é pentecostal. Mas o meu foco era conhecer a Deus como nunca. Meu foco era conhecer a Deus. E tínhamos um trabalho com uns irmãos da igreja que a gente ia visitar aidético. Sabe, a gente orava por aidéticos. E eu lembro que foi uma experiência ímpar na nossa vida. Nós chegamos na casa de uma pessoa. Ele estava numa cama. Não passava daquela semana. Feridas por todo o seu corpo, manchas por todo o seu corpo. E não falava mais. E estava praticamente surdo. E ali sentimos aquela situação pesada. E, enfim, cada um dos irmãos que estavam ali começou a falar e tal. E o Espírito foi falando através de cada um. E eu fiquei por último, eu estava mais no canto, acabei falando por último, mas o Espírito naquele dia me colocou no coração. Pergunta para ele, que como ele ouvia muito pouco, a gente falava gritando praticamente no ouvido dele. E uma piscada era assim, 2 piscadas era não. E aí eu perguntei se ele queria aceitar Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador. Talvez a pessoa naquela situação, ela falar, a partir dessa para melhor. Então, ele piscou, aceitou. Foi aquela alegria da gente. E eu falei para ele assim, se ele gostaria de aprender a Bíblia, se nós poderíamos todas as terças-feiras voltar na casa dele para falar com ele, né? Ele piscou novamente e ficou marcado assim. Terça-feira a gente estava lá na casa dele de novo. Ele já estava na sala,
sentado, trocadinho, esperando a gente. Confesso para vocês, quando a gente chegou, eu travei. Na semana seguinte, chegamos na casa, ele sentado na poltrona, cheirosinho, tudo bonitinho. Quando eu fui falar gritando, ele: pode parar, eu já estou falando e estou ouvindo. Não era velório não, mas foi uma choradeira maravilhosa. Porque a gente viu o poder de Deus, palavra de Deus, sendo viva e causando efeito. Nós vimos a igreja de Jesus Cristo fazendo o seu papel. E é isso que a gente queria bater nessa tecla com vocês. Mas foi só coisinha boa? Não. Nessa história desse homem, houve muitas situações em que Deus fez milagres. Muitas situações. Um dia nós fomos visitá-lo, ele tinha tomado o coquetel. Então deu uma reação, ele estava meio mal, então nós não pudemos ali ficar com ele e tal. Saímos da reunião de jovens na comunidade sede e fomos para lá. Estacionei o carro tudo bonitinho, lindo. Eu não sei o que aconteceu, o freio de mão do carro soltou sozinho, gente. Ia acertar um Astra, lindo, maravilhoso, vermelho, do ano. Olha, seguramos o carro, né? Enfim, Deus ali deu graça. E quando estávamos indo embora, eu fui deixar cada um na sua casa. Veio uma opressão gigante do inferno, queridos. Gigante. Sabe por quê? A nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. Chegamos na casa principal de uma irmã muito usada por Deus. Quando a gente parou o carro, ela já saiu e falou: Deus mandou vocês todos entrarem. Mas ela não estava lá na reunião, não estava lá na coisa. Ela falou: o Espírito Santo mandou orar por cada um de vocês. E começou a orar. Nossa, foi um mover de Deus naquele lugar. Aí ela disse assim pra gente, falou: agora nós vamos impor as mãos sobre você, porque na volta o inimigo, o diabo vai tentar te matar. Pergunta se eu queria voltar para casa. Eu ia dormir na casa da irmã. E voltando, eu nunca tinha tido aquela experiência. A grande maioria não sabe disso. Mas na volta do carro, passei em um determinado local aqui no Taquera ali, para pegar radial, né? Ali. Eu nunca tinha sentido aquilo. Sabe quando você tem uma sensação de começa a arrepiar tudo? Foi isso. E uma voz audível disse assim: vou acabar com a tua raça. Você está me causando muitos problemas. Você está me atrapalhando demais, eu vou te matar. Foram os 20 segundos mais longos da minha vida. Aonde é uma coisa que é difícil. Mas aí a gente não está sozinho nesse mundo, né? E eu disse assim: tenta. Vamos fazer um acordo. Passa pelo meu irmão mais velho. Se você conseguir, você chega em mim. Detalhe: sai do carro, porque esse carro é consagrado a Deus e tranqueira não entra. Nós precisamos, queridos, ter posicionamento. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus, a autoridade que Deus nos deu. Não para aparecer, não é isso, mas é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na minha e na sua vida. Temos maravilhosos exemplos da Bíblia, de homens de Deus que acertaram, que cometeram erros, mas permaneceram. E as nossas vidas, como elas estão sendo vividas nos dias de hoje? Será que a gente se dobra diante das situações? O Lucas sabe disso, como é difícil. Eu pego no pé do Lucas quase que 25 horas por dia, né? Porque eu falo para ele sobre caráter, falo para ele sobre convicção, sobre o que Deus pode fazer na vida de um ser humano.
E Ele convive comigo todos os dias. Ele sabe do que eu estou falando. Então, queridos, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. Esse texto aqui de João 15:7, se estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que vocês quiserem e será feito. Por que Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, tá tudo legal e agora vocês se virem? Não, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra que nos guia aonde nós devemos trilhar e andar. É na palavra que vem a nossa fé, nossa palavra, é na palavra de Deus que gera a nossa convicção. É a palavra de Deus que nos fortalece, que nos anima. É na palavra de Deus que nós temos que permanecer. Porque existe promessa. Existe uma promessa maravilhosa. Aquele que perseverar. Josué diz ali, olha, Deus fala: seja forte e... Só pode ser forte? Porque às vezes você pode ser forte e não ter coragem. Ter força, mas não é corajoso. Pode ser. Mas tem que ser as duas coisas. Tem que ser forte e corajoso. Olha, não se desanime. Não, e Deus fala para ele 3 vezes. E no 9 ainda diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não tenha medo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Deus é comigo e com você por onde nós andarmos. Ai, mas eu não sinto. Cristianismo não é para ser sentido. Como diz até o pastor Carlos Alberto, né? A semana passada. É para crer. É para crer. Não somos que nem Tomé, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. É para ser crido, meu irmão. É para ser vivido. Aí nós olhamos para a nossa realidade dos dias de hoje e falamos: Senhor, mas a minha vida não está assim. Ela não está bem assim. Mas pode estar. Pode estar. A palavra de Deus diz que rios de água viva fluiriam do teu interior. Rios de água viva fluiriam do teu interior. Você pode repetir comigo? Rios de água viva vão fluir do meu interior. Sabe por quê? Você é filho do rei. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que onde você colocar a planta dos teus pés é terra santa. Palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Somos nós a igreja de Jesus Cristo. Quem é que tem que... A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E quem é que tem que correr? Ele fugirá de nós. Mas na primeira pesada que ele dá, a gente já se acovarda. No primeiro brado, a gente já fica com medo. Eu brinquei até com o Lucas esses dias, que a gente estava trabalhando num carro lá e a gente tem mania de aprontar um com o outro, né? Ele, meu irmão. E a gente, às vezes, está mexendo na frente de um veículo ali e tal,
Eu não sei, aquela mãozinha de apertar a buzina para o cabo assustar, sabe? Aquela coisa que você dá aquele choque, é coisa de oficina. E aí, eu estava lá mexendo no carro, buzinaram. Eu fiquei olhando para a cara deles, assim, brinquei com eles. Você está pensando que eu sou filho de pai assustado? Mas a gente tem que ser resistente, a gente tem que avançar. A igreja de Jesus Cristo é ela que determina. A palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 ligarem alguma coisa na terra, será ligada no céu. É a igreja quem determina. É a igreja quem determina. E a gente fica dia após dia aceitando, sendo talvez omisso, não se posicionando, mas é a igreja que vai prevalecer. É a igreja que vai prevalecer. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não viemos a este mundo para julgar ninguém, nem os seus atos, nem as suas ações. A pessoa tem um livre-arbítrio para ela fazer o que ela quer da vida dela. Mas também é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é anunciar as boas novas. O meu e o seu papel é anunciar as boas novas. E com a nossa vida, Deus é de fé em fé, é de passo em passo, é de obra em obra. Ele vai ajustando a nossa vida dia após dia. Ele vai aperfeiçoando a obra dele até a volta de Jesus Cristo. Não somos pessoas perfeitas. Todos nós cometemos nossos erros. Mas acidentes, né? Você tem uma identidade. Você tem uma marca. E isso é muito sério. Seu nome está escrito no livro da vida. O Cordeiro de Deus derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim, por você. Isso é sério. Não dá para ser levado de qualquer maneira. Não dá. Como dizia o cântico, né? Um dia estaremos com Ele. Queridos, vocês conseguem imaginar como vai ser isso? Eu fui questionado nesses dias sobre cristianismo, né, por uma pessoa. E eu falei assim: olha, vamos dizer o seguinte. Vou entrar na sua conversa. Digamos que Deus não existe. Digamos que Jesus não existe, não existe Espírito Santo, não existe nada disso, tá? Vamos entrar nisso. O que eu fiz de mal para a minha vida ou para a vida de alguém? Nada. Tentei viver bem. Se isso tudo não existe, tentei viver bem no meio de uma sociedade, amar as pessoas, né? Procurar ajudar no que a gente pode. Causei algum mal a alguém? O foco é ajudar, abençoar e tal. Morri, não existe nada disso. Aí a pessoa fala: é verdade. Zerei, deixei de existir, do pó vim, pro pó fui. Zé Fini, como diz o outro. Certo? Certo. Mas e se eu tiver certo? Se Jesus existe, se Deus existe, se o Espírito Santo existe, se o céu existe e se o inferno existe, e todo aquele que não aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador for para lá, quem tem mais a perder, eu ou você? Acabei com a conversa. Deus é real. Eu dizia para o Lucas, as duas experiências aqui eu já vou para o final. Eu tive um acidente, um carro caiu em cima de mim. Eu era moço, tinha 16 para 17 anos. E foi uma tortura.
Eu não conseguia andar praticamente, era jogando bola, zagueirão. Encerrei a carreira, Edson. E não tinha mais como correr, não tinha como fazer mais nada. Praticamente perdi o emprego, né? Já não tinha como fazer mais nada, estava bagunçado. Mas foi nessa fase que eu conheci a Deus. Foi nessa fase que eu conheci a Deus e um dia... Cheguei carregado na igreja e saí de lá dando pulo, dando mortal. E eu falava até pro Lucas, na ideia do sujeito lá, Deus não existe. Eu sou prova de que existe. E a outra cura, minha filha estava hospitalizada, 5 dias na UTI. Vocês lembram disso? Estava problema sério. E eu lembro que o pastor Marcos da comunidade de São Bernardo veio aqui, sabia que ele ia vir aqui, eu vim. E eu disse assim para Deus: tudo aquilo que for para mim de bênção, eu troco, tira ela só da UTI, cura minha filha. Foi o que eu pedi para Deus. Eu não queria mais nada. E eu vim aqui, a Dilson estava aqui. E o pastor Marcos, ali num momento muito bom, um outro pastor, o pastor Edivaldo, a gente estava aqui na frente. E é interessante que não é um homem que faz a diferença. Quem faz a diferença é o Senhor. Mas o Senhor usa pessoas. Então o pastor Marcos pediu para quem estava do lado orar. E eu confesso para você, alguns irmãos não estão aqui, mas o Luizão, o Juca, eles sabem disso, a quantidade de remédio que eu tomava. A minha quinta vértebra já estava pisando, devido talvez à profissão. E eu não conseguia. Quando eu pegava um desnível de calçada que eu pisava, dava choque, a perna falhava. E se continuasse daquele jeito, ia passar por um procedimento cirúrgico. E aí complica. É novo, né? Com coluna, você não dobra mais, só vai ter que baixar assim. Enfim, o pastor Edivaldo impôs as mãos sobre mim e aquele mesmo fogo desceu novamente. Não precisa ir de cirurgia, não tomo mais remédio nenhum para dor. E até brinquei com o Lucas no sábado, né, Lucas? Abaixei, coloquei a palma da mão no chão. Ele falou: cara, poder de Deus. Deus não existe? Esses caras sabem o que estão falando. Mas o que acontece? É porque não tiveram uma experiência real com o Senhor. E são dignos de misericórdia, assim como eu fui um dia, como você foi um dia. E o nosso papel é levar essa palavra a estas pessoas. Não julgá-las, é amar, é servir, é caminhar junto, é mostrar que Deus é real através da minha e da sua vida. Paulo, Pedro, Tiago, João encerraram a carreira deles. Quem está aí hoje? Reginaldo, Admilson.
Todos nós, Adilson, todos nós estamos aí. É você que dá continuidade. Jesus foi elevado aos céus, está à direita de Deus Pai, mas Ele conta com você. Aos anjos, eles queriam, mas é pra gente, não tem plano B. A obra foi perfeita, e a promessa de Deus é que se nós cuidássemos de guardar a palavra, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer prosperar? Obedeça. Faça aquilo que o Senhor está pedindo. Só não espere. Não vem de mão beijada não. Tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que lutar, tem que batalhar, né? Tem uma passagem bíblica que diz assim: o Senhor, meu pai trabalha até hoje e eu também. A vida cristã, como foi dito, ela não é fácil, ainda mais quando a gente complica um pouco. Deus, Ele nos ama profundamente, e o sonho, o desejo do coração de Deus para nós é que nós também venhamos a buscá-lo, a conhecê-lo. Deus, Ele não tem que provar mais nada, nem para mim nem para você, porque a prova que Ele tinha, Ele já deu o que Ele tinha de melhor, já provou. Ele deu o que Ele tinha de melhor, seu único filho. Ofereceu um filho para ser sacrificado e ganhou muitos. Agora é nosso papel conhecermos direito ao nosso Pai, chegarmos perto dEle, da presença dEle. Hoje, aqui embaixo, futuramente, presencial. Vamos dizer que aqui embaixo a gente está online, mas um dia será presencial. Curva a tua mente, cabeça.